Olá, boa noite. ¿Me escuchan? Oi, tá aberto para mim? Sim, tá escutando? Tô Ótimo. ouvindo. Bom, boa noite. Ainda faltam 15 minutos, aí a gente Uhum. pode esperar um pouco, para esperar mais pessoas aí entrarem. Ok, eu já carreguei aqui a apresentação. Tá. Você colocou para compartilhar a tela? Acho que não, peraí. Como é que faz mesmo? É screen, é? É, Tá. Não, não é essa aqui não. aí. Peraí. Você colocou? Eu não. Tinha aparecido antes e depois. É porque eu carreguei a apresentação errada. Agora sim. Ah, tá. Agora eu botei. Ah, é ótimo. Ótimo. Obrigada. Agora eu acho que as letras estão meio. A parte. Deixa eu ver. Pessoal, o público tá vendo, não, né? Sim. Já tá vendo? Então, peraí, deixa eu modificar essas letras aqui, porque. Esse mapa dá para ver bem. Aí esse Aham, continente Antártica está cortada é. essa partezinha, mas Deixa eu modificar aqui, então. tá. E ele também não pega animação, né, Jimena? É, não pega, não. Tá, então vou ter que fazer outra modificação aqui.
¿Você subiu o arquivo em PowerPoint ou em PDF? Foi em PowerPoint, mas é melhor em PDF? Não, Eu vou subir nos dois aqui. Deixa eu só acabar de fazer as modificações. O público já escuta a gente também? sim. Ah, que beleza. Tá, pode saludo, pode. Ei, pessoal, aí estão chegando as pessoas. Ei, boa noite, Len. Estão dizendo aqui que não me escutam. Ah, é? A ver, eu vou Não, mas deixa assim por habilitar. enquanto. Ah, tem Tá pessoas dizendo que. aqui. É, Aí já não sei então. é, mas você me escuta a mim, Dawit? Você me escuta ou não escuta nenhum dos dois? Ah, ótimo. ¿Tem alguien más que no escuta o Hugo? Tal vez está usando. No, para un menino que no está escuchando, tal vez el explorador, tal vez tenga que mudar de usar Google Chrome o Firefox. Mm.
Tá, quer começar, Hugo? Um minutinho só. Deixa eu Tá. só acabar aqui. Pronto, acho que agora vai. Deixa eu carregar aqui o arquivo. Ah, aí apareceu. Mas essa ainda eu acho que é a outra. Deixa eu ver aqui. Essa é a primeira. É, vai ficar, algumas coisas vão ficar desconfiguradas, mas eu acho que dá para. Tá. Bom, então vamos começar o webinar de julho. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada por estar aqui virtualmente. Eu sou Jimena, sou parte da coordenação científica da PEX Brasil, junto com a Cris, que está também aqui na sala, a Fran e a Ju. Estamos organizando esses webinars e
O convidado de hoje é Hugo Mariz. Ele é mestre em ciência política e também pesquisador do Mediantar. Eu conheci ele no Ushuaia, no último congresso do SCAR da área de ciências humanas. E ele vai falar um pouco hoje sobre a importância da questão ambiental e como impacta na governança e nos processos políticos da Antártica. Então, vou deixar o Hugo falar e depois a gente vai abrir para perguntas. Muito obrigada, Hugo, também por ter aceito o nosso convite. Obrigado também, Jimena. Obrigado pela introdução. Obrigado a todos vocês que estão presentes aqui. Como Jimena já me apresentou, me chamo Hugo, eu sou biólogo de formação, mas eu também tenho mestrado em ciência política e é o que me fez começar a estudar essa questão da política ambiental num contexto internacional, mais especificamente sobre a questão da política ambiental polar, né? Então, o objetivo da gente aqui hoje é ver o quanto as questões ambientais elas conseguiram impactar o processo de tomada de decisão dentro de um sistema político que é o sistema dos Tratados Antárticos. E a gente vai ver aqui, só dando um pequeno spoiler, a gente vai ver aqui que a questão ambiental tem muita importância para todo o processo decisório político da Antártica, e isso a gente vai ver que ao longo dos anos, cada vez mais, as questões ambientais sempre foram mais e mais presentes dentro do contexto antártico, né? Então, é muito comum a gente, quando a gente escuta sobre pesquisa antártica, a gente pensa logo nas áreas mais mainstream, né, que são as áreas biológicas ou então de estudos de geologia, de meteorologia, mas muitas vezes a gente esquece que tem outros tipos de estudos lá também, né, que são os estudos em ciências humanas, como os estudos na área das políticas, né, até porque existem tratados que regem o comportamento lá na Antártica, então esse tratado ele gera movimentações políticas, né? Então existem pessoas que estudam, que se dedicam a estudar esse processo, porque por trás desse processo político tem jogos de interesse, tem tudo que a gente está acostumado a ver com questões políticas acontecem lá também internacionalmente dentro do processo de tomada de decisão da Antártica. Né? Mas existem outros tipos de estudo também, existem estudos de psicologia, né? Existem estudos médicos que são feitos lá para verem qual a resposta do corpo humano em ambientes extremos. Enfim, existem diversos estudos dentro da Antártica, não só aqueles que a gente está mais acostumado a perceber, né? Então, falando rapidamente sobre uma visão geral da Antártica, eu acho que isso muitos de vocês já conhecem, mas então não vou perder muito tempo nisso. A Antártica a gente sabe que é o continente mais austral, né, do nosso planeta. Ele é considerado o continente mais alto, o mais ventoso, né, aquele que tem as rajadas de ventos mais fortes, o mais seco e o mais frio também, né, do planeta. Foi registrado já cerca de -80 lá na Antártica, já que foi a menor temperatura já registrada no nosso planeta. E o continente antártico, a área antártica, ela representa uma região estratégica. Por quê? Porque estima-se, eu só vou apresentar essa aqui, porque ficou muito pequenininho, mas eu acho que vocês conseguem aumentar aí essa imagem. Ela é considerada uma região estratégica, porque na época da Pangeia, né, quando todos os continentes eram unidos, né, com um só, a Antártica está presente aqui, se vocês verem aqui nesse mapa, no sul da Índia e à esquerda da Austrália. E a gente sabe que aqui no sul da Índia existem alguns tipos de minérios, né, de recursos minerais, e aqui ao oeste da Austrália também existem alguns outros recursos minerais. Então, é de comum acordo pensar que se no sul da Índia e à esquerda da Austrália existem alguns recursos minerais, então esse meinho aqui, que seria a Antártica, também vão ter os mesmos recursos minerais que apresentam aqui, né? Nesses outros que viriam a ser a Índia e a Austrália. Então, com o passar do tempo, alguns países começaram a ter
um olhar, né, mais exploratório em relação à Antártica e querer explorar, né, as questões minerais, os registros minerais que lá se encontram. Então, por causa disso, vários países começaram a requisitar a soberania sobre alguns pedaços da Antártica. E isso foi no meados do século passado. Então, para evitar o surgimento de um conflito armado, porque os países já tinham saído de uma Segunda Guerra Mundial, e para evitar com que os países entrassem em um novo conflito por causa de outras questões internacionais, foi criado o Tratado da Antártica. O Tratado da Antártica é formado pela África do Sul, originalmente formado, né, pela África do Sul, Argentina, Austrália, a Bélgica, o Chile, Estados Unidos, França, Inglaterra, Japão, Noruega, Nova Zelândia e União Soviética. Esses que estão em azul, né, Argentina, Austrália, Chile, França, Inglaterra, Noruega e Nova Zelândia, que tem até hoje requisições de soberania sobre alguns pedaços da Antártica. Né, e o Tratado da Antártica serve para isso, para que esses países não entrem em conflito, porque a partir de então a Antártica passa a ser um continente devotado à paz e à promoção da ciência, né, e também para a promoção da cooperação. Então, essas requisições de soberania estão no trocadilho da palavra, né, congeladas, mas elas ainda existem. Alguns países ainda são muito fortes em relação a isso, principalmente a Argentina, o Chile, sobre a requisição de soberania de alguns pedaços lá da Antártica, mas até então a Antártica é de todo mundo. Né? Então, aqui tem, eu esqueci de mostrar aqui, esse outro mapinha aqui mostra um potencial a potencial localização de alguns recursos minerais que existem aí na Antártica. Então, é proibido, né, você fazer exploração na Antártica por causa de um protocolo, do Protocolo de Madrid, que eu vou falar um pouco mais na frente, mas estima-se que existem esses minerais aí ao redor da Antártica. Né, e a exploração comercial não pode, né, como eu já disse, mas a exploração científica é permitida até certo ponto. Então, muitos desses elementos são encontrados em expedições científicas, mas ainda não se sabe exatamente o quanto desses minérios existem lá na Antártica. Né? Então, só mostrando o funcionamento aqui de como funciona a tomada de decisão dentro do sistema dos tratados antárticos, né? Em 1961, a gente teve a criação do Tratado da Antártica. Como eu falei, ele serve como um congelamento das requisições de soberania. Se vocês verem aqui do lado, vai mostrar a Antártica dividida em vários segmentos, e cada segmento desse mostra um país que requer soberania sobre algum pedaço. Né? E, posteriormente, em 1978, a gente tem a criação da Convenção da Conservação das Focas Antárticas. Aí a gente começa a ver mais explicitamente o primeiro acordo ambiental que faz parte de um sistema dos tratados antárticos. Né? O Tratado da Antártica em si, ele não tem uma questão ambiental explícita, né? Até porque, como eu falei antes, lá em meados de 1950, 1960, a gente estava vivendo, o mundo estava vivendo um momento muito difícil, que foi pós-Segunda Guerra e o começo da Guerra Fria. Então, o Tratado Antártico ele não tem esse caráter ambiental, porque ele está mais preocupado para a manutenção da paz e da ciência, mais do que por questões ambientais. E também vale ressaltar que lá em meados do século passado, as questões ambientais não eram muito debatidas internacionalmente. Né? Então, é até explicável que a gente não tenha um caráter ambiental dentro dos artigos do tratado. Mas a gente vai ver ao longo da explicação aqui que, mesmo não estando presente, eu acho que por não estar presente, justamente, que as questões ambientais sempre foram debatidas dentro das reuniões do Conselho Consultivo do Tratado Antártico. Então, isso é um fato extremamente positivo.
Então, lá para 1982, teve a Convenção de Conservação dos Recursos Marinhos Vivos, que também faz parte do sistema. Em 1989, tem a Convenção para a Regulação das Atividades sobre os Recursos Minerais Antárticos, que é também conhecida como a Convenção Mineral, né? Mas ela não chega a entrar em vigor. Ela foi assinada por 19 países, mas ela nunca chegou a entrar em vigor e ela foi engavetada por uma série de motivos, principalmente ambientais também, que eu vou falar mais para frente. E, como resposta a essa convenção mineral, a gente teve a criação do Protocolo de Madrid em 1991, que entrou em vigor em 1998. Tá? Então, isso é mais ou menos como funciona o sistema, né, que rege a Antártica. Então, se vocês verem aqui direitinho, tirando a convenção, né, a convenção mineral, que ela não está engavetada, dos 4 acordos internacionais que fazem parte do sistema dos tratados antárticos, 3 são ambientais. A gente tem a Convenção da Conservação das Focas, dos Recursos Marinhos Vivos e o Protocolo de Madrid, que é o Protocolo Ambiental da Antártica. E o Tratado Antártico ele fica mais com a questão política, né, de funcionamento de todo o sistema do tratado. Tá? Então, a gente vê que as questões ambientais têm um peso muito bom, muito importante em relação ao processo de tomada de decisão política da Antártica. Aqui a gente tem um esquema de como todos esses acordos eles interagem entre si. Então, a gente tem o sistema de tratados antárticos, e em cima aqui a gente tem a Convenção das Focas, a Convenção dos Recursos Marinhos Vivos, o Tratado Antártica e o Protocolo de Madrid. O Protocolo de Madrid é tão importante que as reuniões, ele prevê um conselho, né? Ele prevê que é o CPA ou CEP, na sigla em inglês, que é a Comissão de Proteção Ambiental, que essas reuniões do Conselho, dessa convenção, ela acontece no mesmo lugar, na mesma época do que as reuniões consultivas do Tratado da Antártica. Então, a gente tem a reunião consultiva do Tratado da Antártica, que cuida das questões políticas, e a gente tem as reuniões do Conselho Ambiental, que cuida das questões ambientais, e isso, as duas reuniões acontecendo ao mesmo tempo. Tá? As outras estruturas do sistema não têm esse peso todo que o Protocolo de Madrid tem. Tá? Então, basicamente, só o Protocolo de Madrid e o que é discutido dentro dessas reuniões do Conselho de Proteção Ambiental, eles têm o poder de modificar a agenda, né, ou seja, daquilo que é discutido dentro das reuniões do Conselho Consultivo do Tratado da Antártica. Tá? Nessa próxima imagem, a gente tem... Pronto, aqui a gente tem uma imagem eu acho que da abertura de uma das reuniões, que, por sinal, está acontecendo até hoje. Na verdade, a reunião vai até amanhã. Começou, acho, dia 1º de julho, e vai até amanhã na República Tcheca, em Praga. Então, amanhã acaba a reunião do Tratado da Antártica e do Protocolo de Madrid também. Deixa eu carregar aqui a outra imagem. Pronto. Então, aqui a gente vai ver mais detalhadamente todas as questões ambientais que foram tratadas desde o começo das discussões dentro do Tratado da Antártica até a criação do Protocolo de Madrid, que é o Protocolo de Proteção Ambiental. Então, eu quero que vocês percebam, ao longo dessa explanação, que no meio das decisões políticas, né, das discussões políticas que tem dentro das reuniões consultivas, eram discussões de financiamento, reuniões sobre as operações antárticas, sobre, enfim, diversas outras questões políticas. As questões ambientais também eram debatidas lá e elas tinham muito destaque. E isso, em meados do século passado, representa muito. Então, como eu falei, não se existia muita discussão internacional sobre as questões ambientais, e lá, durante as reuniões da Antártica, tinha sim. Sempre, outra observação importante também é que sempre teve discussões sobre os impactos que as atividades humanas causavam na Antártica.
Então, uma das discussões mais recorrentes que tinham eram que as atividades humanas que eram feitas lá, seja de pesquisa ou de manutenção de alguma base, elas sempre causaram diversos impactos ambientais e isso precisava ser remediado de alguma forma. Então, praticamente todas as reuniões tinham discussões sobre isso, de quais seriam os melhores meios de mitigar esses impactos ambientais, o que é meio contraditório, né? Porque você tem você tem um tratado, né, que cuida, um protocolo, no caso, que cuida da regulação ambiental lá da Antártica, né, e justamente quem causa essas perturbações ambientais é quem vai lá estudar a Antártica. Né? Então, é uma questão meio dúbia aí em relação a isso. Mas que é importante, sim, a gente continuar tendo um protocolo que verse somente sobre a questão ambiental. Vale salientar também que os debates são cíclicos, né? Então é muito comum a gente ver nas reuniões um debate que se começou há, sei lá, algumas reuniões atrás, né? Porque o debate ele começa, aí alguém propõe determinado tema e aí na próxima reunião esse entendimento já mudou, já é outro, porque enfim as informações elas mudam, né? Então as pessoas começam a ter novos pensamentos sobre aquilo, então quando vai em outra reunião aí já muda, em outra reunião já muda, então é muito comum que esses debates aí sejam cíclicos, e aí depois você volta para o que tinha começado a debater sobre a primeira reunião. Então é mais ou menos isso, é um jogo político mesmo, só que focado nas questões ambientais. É importante também vocês terem conhecimento que todos esses documentos de reuniões, desde a primeira reunião até a última, tem no site do Tratado da Antártica. Só que eles são documentos pesados, né? São documentos com bastante informações que você é bom você triar, né? O que realmente para você triar para o que você está procurando, ele pode dar um certo trabalho, mas é bom também por causa disso, porque ele tem informações muito ricas, tá? Então, analisando aqui, desde o momento de criação do protocolo, do Tratado da Antártica, a gente tem a primeira discussão ambiental, a primeira debate sobre questões ambientais foi em 1964, né, quando se estabeleceu essas medidas de conservação da fauna antártica, da fauna e da flora antártica. E isso foi muito importante. Foi logo no começo do Tratado da Antártica e eram medidas que visavam a proteção dos mamíferos e de aves nativas, a mitigação dos efeitos da presença humana lá no continente antártico, a minimização da poluição das águas, a proibição de introdução de espécies exóticas. Isso, com o passar do tempo, essa lista de espécies exóticas foram sendo cada vez mais atualizadas, porque isso, no começo, as pessoas que faziam lá a pesquisa na Antártica levavam todos os tipos de animais para lá. Levava cachorro, levava cavalo, levava animais diversos e que eles interagiam de certa forma com os outros animais que existiam lá na Antártica, né? Então isso causava uma certa perturbação por você estar introduzindo uma espécie exótica lá naquele ambiente. Posteriormente, vírus e bactérias também foram incluídos como espécies exóticas, tá? E foram proibidos também dentro desses regulamentos que tem lá. Foi estabelecido também, de todas essas discussões que tiveram sobre essas medidas de conservação da fauna e da flora, talvez o mais importante tenha sido o estabelecimento das áreas especialmente protegidas, que hoje em dia não se chama mais assim, tá? Mas foi um esboço, né, muito importante sobre o fato de você ter uma área ambientalmente protegida lá na Antártica. Por quê? Porque você enxergava naquela determinada área que fosse selecionada, né, alguma característica ambiental importante que ela precisava ser preservada. Mas com o passar do tempo, essa noção foi sendo aprimorada, né, e hoje a gente tem outros tipos de áreas protegidas, mas já preste atenção que desde 1964 a gente já tem o estabelecimento de áreas protegidas. Então, isso é muito importante, isso é muito bom. Tá? Então, assim, essa discussão ocorreu em 1964,
mas ela só entrou em vigor em 1982. Demorou bastante tempo para isso. Mas mesmo assim, toda essa discussão, mesmo ela não entrando em vigor, elas serviram para nortear as ações, né, de preservação e conservação ambiental lá na Antártica, mesmo elas não estando em vigor ainda. Tá? Então, esse debate sobre essas medidas foram muito importantes. Logo depois, elas foram atualizadas também, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Ainda em 1964, foi quando apareceu a primeira preocupação com a questão das focas antárticas. Então, isso favoreceu a criação daquela outra convenção, né, a Convenção de Proteção das Focas Antárticas. Então, isso já em 1964 também houve essa preocupação com as focas, porque muitas vezes os navios, eles, enquanto estavam para chegar na Antártica, eles passavam por cima do que viam, né? Aqueles quebra-gelo e tal. Então, existia uma preocupação de que, não, então, ó, os condutores de navio, por favor, tenham cuidado ao se locomoverem para chegar na Antártica, tenham cuidado com a fauna, tenham cuidado com as focas, principalmente, nesse trajeto. Né? Então, a partir daí foi que teve a ampliação da discussão para uma convenção de conservação das focas. Né? Então, já em 1966, a gente tem o estabelecimento das 15 primeiras áreas protegidas. Né? Depois, em 1966, a gente também tem a adoção das medidas provisórias de conservação das focas, o que vinha a ser, né, o esboço da Convenção de Proteção das Focas. Ainda em 1966, a gente tem uma primeira preocupação com o crescimento das atividades turísticas na região. Então, não sei se vocês sabem, mas o turismo é uma das atividades que mais impactam o meio ambiente antártico, tá? Porque a cada ano que se passa, mais e mais turistas vão visitar a região antártica. Tá? Então, existem aqueles cruzeiros gigantes que saem da Nova Zelândia e passam lá pela Antártica, saem da América do Sul e vai para lá também. Então, a cada ano que passa, aumenta o número de turistas e essa movimentação intensa, ele agita o ecossistema lá da Antártica, que é extremamente sensível, né, a essa presença, tanto a presença humana, né, quanto a essa movimentação intensa de navios. Então, você vê óleo sendo derramado, pessoas descendo em locais, né, do continente lá, então, tentando interagir com alguns animais lá. É certo que hoje existem algumas preocupações maiores e existem algumas regulações quanto a isso, mas não existe nada fiscalizador, digamos assim. Existe uma organização internacional que trata só sobre a questão do turismo antártico, né, e ela é a maior expert, digamos assim, sobre essa questão, que ela que cuida da movimentação turística lá. Mas, mesmo assim, ainda a gente consegue ver diversos estudos sendo produzidos sobre o impacto que o turismo causa lá na região. E, pulando já para 1972, a gente vê o aparecimento formal das discussões sobre as questões minerais. Né? Então, já desde 1972, alguém sugeriu que vamos fazer o seguinte, vamos começar a conversar sobre a exploração mineral na Antártica antes que venham as empresas aqui e comecem a atuar e a gente não consiga controlar. Então, foi quando surgiu as conversas sobre as questões minerais. Mas é um pensamento meio, assim, para a época eu não consigo julgar, mas é um pensamento meio estranho, porque ao invés de se conversar sobre, não, vamos começar a conversar sobre a proibição da exploração mineral, não. Eles conversaram sobre a regulamentação das atividades mineradoras. Né? Então, se eles estivessem de fato preocupados com isso, né, com essa questão ambiental, que iria ser causada pela exploração mineral lá na Antártica, já desde o começo a conversa deveria ter sido outra, deveria ter sido de impedimento da exploração mineral. Mas isso a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. E aí, em 1975, a gente tem a criação de um código de conduta para as atividades humanas na Antártica.
né? Existem alguns pontos negativos e alguns pontos positivos em relação a isso. Antigamente, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu era mais Caxias, né? Eu era mais ferrenho em ser crítico à linguagem que esse tipo de protocolo, de código de conduta continha. Mas depois eu fui começar a entender melhor que, na verdade, é importante, mesmo que ele tenha uma linguagem meio ambígua, não tenha metas estabelecidas, mas é importante a presença desse tipo de documento, porque isso favorece a criação, né, de novos e o estabelecimento de novos códigos, de novas éticas, de novos pensamentos sobre aqui nesse caso as atividades, as condutas, né, das atividades humanas na Antártica. Então, como ponto negativo, a gente tem como o Código de Conduta abordava o descarte de rejeitos, né? Então, eu acho que até hoje acontece isso, que alguns rejeitos na Antártica são liberados diretamente no mar, né? Então, enfim, isso precisava ser melhor trabalhado até hoje em dia mesmo, mas já naquela época eles permitiam que se jogassem tipo, restos de construção, de madeira, eles só não permitiam que jogassem combustíveis na água, mas cinzas provindas de queima, de alguma coisa, tudo poderia ser jogado na água. Então, isso é um ponto negativo. Outro ponto negativo é, como eu falei, a linguagem ambígua que esse documento possuía. Eu botei aqui um exemplo de 2 passagens que tem lá. Ele diz o seguinte: se possível, combustíveis contendo chumbo, brometo de etileno ou cloreto de etileno devem ser evitados. Então, você percebe aí como era a linguagem é ambígua, ela não é direta, ela não é incisiva, ela não diz é proibida. Não. Ela diz, se possível, esses combustíveis devem ser evitados. Outra que tem aqui é todos os esforços devem ser feitos para reduzir a quantidade de embalagens plásticas na Antártica. Né? Todos os esforços devem ser feitos. Por que não uma proibição de vez de embalagens plásticas na Antártica? Né? Então, isso é um ponto negativo, mas também, como eu falei, é um ponto positivo já ter um código de conduta, porque posteriormente isso favorece o amadurecimento, né, desse código. Outro ponto positivo também é que esse código ele viu a necessidade de realização de processos de avaliação de impacto ambiental. Então, até hoje, que não funciona bem, digamos assim, mas até hoje, para você propor alguma atividade na Antártica, teoricamente, ela deveria passar por uma avaliação de processos, por uma avaliação de impactos ambientais. Tá? Então, se esse impacto ambiental ele causar um certo tipo de impacto, então, teoricamente, essa atividade não poderia ser manifestada lá na Antártica. Né? Mas até hoje em dia, isso ainda é meio falho lá. Tá? Mas é importante que isso tenha aparecido já em 1975, sobre a avaliação de processos de impactos ambientais. Existe um anexo do Protocolo de Madrid exclusivamente sobre isso, né, que o que falta é regulação. Né? Falta mais as autoridades, digamos assim, as autoridades lá da Antártica caírem mais em cima sobre essa avaliação de impactos ambientais. Mas o procedimento ele já existe. Ainda na continuação desses destaques ambientais que aconteciam nas reuniões, em 1983, por exemplo, a gente tem um enfoque nos impactos ambientais que eram ocasionados pelas pesquisas científicas. Então, pegando carona com aquele código de conduta, né, então, para determinada atividade científica ela ocorrer lá na Antártica, ela deveria passar por uma análise de viabilidade que ia ver se ia causar impacto ambiental ou não lá no continente, lá no ecossistema antártico. E, como eu falei também, a cada ano que se passava, existia uma preocupação com o crescimento das atividades humanas na Antártica, né, o que gerou uma revisão daquele código de conduta. Tá? Então, outro destaque muito importante sobre as questões ambientais foi que, em 1989,
Enquanto isso, estavam discutindo, né, sobre essas questões minerais, e aí, em 1999, a Convenção Mineral ela ia entrar em vigor. Ela já tinha sido discutido diversas vezes, durante 6 anos, durante 12 reuniões paralelas, né, e em 1989 ela iria entrar em vigor. Só que por causa dos impactos ambientais que a exploração mineral iria causar lá na Antártica, então decretou-se o fim da convenção. Na verdade, ela não chegou a entrar em vigor, os países só assinaram, mas não ratificaram, e viu-se a necessidade de outro tipo de regime para proteger o meio ambiente lá na Antártica, ao invés de criarem um regime que regule a atividade de exploração mineral. Então, você vê que a questão ambiental ela é bastante forte desde o começo do processo de tomada de decisão da Antártica, e eu acho que é um dos maiores sucessos que essas discussões trouxeram foi justamente o impedimento do estabelecimento das atividades mineradoras lá na Antártica. Então, falando especificamente sobre essa convenção, né, de regulação dos minerais, em 1972 foi quando começou-se essa discussão, né, da criação de um mecanismo de regulação dessas atividades exploratórias comerciais antes que se estabelecessem de fato na região. Então, como eu falei, os tomadores de decisão estavam mais preocupados com que com empresas mineradoras chegassem na Antártica e começassem a explorar lá a região e não tivesse nenhum instrumento que regulasse essa exploração, tá? E aí, a cada ano que se passava, essa discussão ia se maturando. Lá em 1975, houve um grande embate entre dois grupos, entre os biólogos e os geólogos, sobre essa questão de exploração mineral lá. Os biólogos estavam extremamente temerosos em relação ao que ia acontecer com o meio ambiente antártico, se, de fato, os recursos minerais começassem a ser extraídos lá da Antártica. Já os geólogos não. Os geólogos estavam mais ansiosos para saber que tipo de recursos minerais tinham lá, que tipos de achados eles podiam encontrar lá na Antártica que fosse ocasionado por essa exploração. Então, foi uma reunião que foi, pelos relatos, foi uma reunião um pouco tensa, que teve esse embate entre os biólogos e os geólogos. Então, já em 1977, eles decidiram formar um grupo intergovernamental de experts para debater sobre isso, e aí eles começaram a fazer reuniões paralelas, né, que são essas reuniões especiais aqui. A reunião especial de 1 a 12, foram 12 reuniões paralelas que eles fizeram para construir, né, a Convenção Mineral. Só que ela gerava muita dúvida. Os debates sobre ela geravam dúvida. Por quê? Porque, a princípio, como estava sendo causando muita confusão esses debates, né, essas reuniões especiais elas eram secretas. Tá? Então, não era qualquer pessoa que podia assistir. Até os países que não eram membros, porque no sistema de tratados antárticos você tem 3 tipos de pessoas, né? De pessoas não, de instituições, digamos assim, que participam das reuniões. Você tem os países membros, né? Que são aqueles países que estão, né, que fazem parte do processo de tomada de decisão. Quer dizer, na verdade, você tem os países membros consultivos, que fazem parte do processo de tomada de decisão. Você tem os países membros só, que são ouvintes, no caso, eles estão lá, mas não têm direito a voto, né? E você tem também os membros observadores, que aí são organizações, a própria a ONU, ela entra dentro de membros organizadores. Só quem tem direito à participação de fato, a voto, a voz, são estados, certo? Organizações não têm direito à palavra nessas reuniões. Enfim, então, essas reuniões especiais que estavam acontecendo para a discussão do regime mineral, elas aconteciam longe dos olhos do público, do grande público. Só os países membros consultivos conseguiam ter acesso
a essas discussões. Então, foram 6 anos, mais ou menos 6 anos, e isso foi sendo elaborado. Tá? Ao final, chegaram a 19 assinaturas, só que, como eu falei, por causa de pressões de alguns países sobre as questões ambientais que iriam surgir, né, os problemas ambientais que iriam surgir dessa exploração, então decidiram pôr um fim nessa convenção, porque também existiam muitas contradições no texto. Né? Por exemplo, eu separei aqui um trecho que eu vou ler para vocês, que eu coloquei até nos meus trabalhos, o texto, diversas partes desse texto, eles tinham características muito dúbias, tinham características contraditórias. E uma dessas contradições está no princípio norteador, né, do regime mineral, que versava sobre a proteção do meio ambiente. Então, ele dizia que é mais importante você fazer a proteção do meio ambiente. Isso estava na convenção, certo? Mas se o país ou se a indústria mineradora seguisse o que estava descrito lá nessa convenção, então você podia explorar os minerais lá, mesmo causando um impacto ambiental, certo? Então, no texto da convenção, eles diziam que era mais importante você prezar pela saúde ambiental do continente, mas se você seguisse tais regras, você poderia explorar mineralmente a região antártica, mesmo que causasse algum impacto ambiental. Então, isso começou a gerar uma série de discussões que isso é muito contraditório, né? Então, graças a movimentação de países, como, por exemplo, a França e a Austrália, né, eles conseguiram impedir que a exploração mineral acontecesse lá na Antártica. Então, alguns países, né, tiveram alguma discordância sobre a necessidade de outro regulamento para lidar sobre as questões ambientais, mas, enfim, eles foram vencidos, porque em menos de um ano, tá, em 4 reuniões especiais, eles elaboraram o Protocolo de Madrid, que é o Protocolo de Proteção Ambiental da Antártica. Ele foi apresentado na reunião em 1991 e ele entrou em vigor somente em 1998. Com a criação dele, né, desse Protocolo de Madrid, a Antártica ganhou um status de reserva natural voltada para a paz e para a ciência. E uma coisa que é importante a gente notar é que a criação desse protocolo também entra muito no contexto mundial que estava acontecendo naquela época. Ao contrário lá dos meados do século, quando o Tratado da Antártica foi criado, nos anos 90, do final dos anos 80 ao começo dos anos 90, teve muita discussão sobre questões ambientais internacionalmente. Então, tanto tem a própria ECO 92, né, que é o grande marco, né, das discussões ambientais internacionais. Só que antes mesmo da ECO 92, muita discussão era feita sobre temas ambientais em decorrência, enfim, de questões internacionais. Então, isso favoreceu a criação, né, de um protocolo que versava exclusivamente sobre a proteção ambiental, né, do continente antártico. E aí fazem parte do protocolo de Madrid, né, as 29 partes consultivas do Tratado da Antártica e mais alguns outros países, como Bielorrússia, Canadá, Grécia, Mônaco, Paquistão, Portugal, Romênia, Venezuela, tá? E eles têm, como eu falei para vocês, eles têm um comitê de proteção ambiental, que acontece que as discussões desse comitê elas são tidas no mesmo momento, praticamente no mesmo espaço que as reuniões consultivas do Tratado da Antártica. Né? Então, lá são apresentados diversos tipos de problemas ambientais e como podem ser resolvidos, tá? Dentro dessas reuniões. O Protocolo de Madrid ele ainda apresenta 6 anexos, tá? Que ele vai detalhar mais sobre essas questões que eles versam aqui. Por exemplo, o anexo 1, ele dita os procedimentos de avaliação de impacto ambiental para as atividades humanas. Tá? Como eu disse, mesmo existindo esse documento, não é garantido
que, de fato, toda atividade humana que for ocorrer na Antártica, eles passem por um processo de avaliação ambiental. Isso ainda é uma falha lá do protocolo, tanto, não só do protocolo, como de todos os sistemas de tratados antárticos. Né? Não existem, são poucos os países que submetem as suas atividades a uma avaliação de impacto ambiental. Tá? O anexo 2 fala sobre a proteção da fauna e flora nativas, o anexo 3 fala sobre o despejo de rejeitos, o anexo 4 sobre a poluição marinha. Todos esses anexos entraram em vigor junto com o Protocolo de Madrid em 1998. Em 2002 entrou o anexo 5 sobre a questão das áreas protegidas, e o anexo 6, que ainda está em processo de aprovação, está esperando que todas as partes consultivas aprovem, sobre os termos de responsabilidade em casos de emergências ambientais. Tá? Isso ainda está sendo discutido, isso ainda está esperando, quer dizer, na verdade já foi discutido e está esperando somente a movimentação política para que ele seja aprovado. Né? Então, existem, apesar de ser um marco, né, de proteção ambiental, existem algumas críticas ainda ao protocolo. Por quê? Porque, por exemplo, ele ainda também, assim como os outros instrumentos ambientais que estão dentro do sistema dos tratados antárticos, ele tem uma linguagem ambígua. Né? Então, em certo ponto, você consegue ler o que está aí escrito, tipo, a atividade ambiental, uma atividade na Antártica só pode ocorrer se ela gerar um impacto menor ou transitório. Mas, assim, o que é um impacto menor? O que é um impacto transitório? Né? Isso não está descrito. Então, isso abre margem para, enfim, para cada um que interprete o que seja um impacto menor, o que seja um impacto transitório. Né? Exemplo de linguagem ambígua. Os resíduos devem ser reduzidos na medida do possível. O que é a medida do possível? Né? A medida do possível para um país é diferente da medida do possível de outro país. Mas existe uma razão para que esse protocolo ele tenha essa linguagem. Né? Foi porque, como eu já disse, o processo de aprovação dele foi muito rápido. Eles precisavam criar um novo protocolo para entrar em contradição, né, com a Convenção do Regime Mineral. Então, eles precisavam que isso fosse aprovado pela maior parte possível dos países. Né? Então, por isso que se eles colocassem uma linguagem mais restritiva, iria dificultar o processo de aprovação. Então, quanto mais ampla for essa linguagem, mais fácil é dos países de aprovarem. Isso não somente no caso aí do Protocolo de Madrid, mas todos os acordos ambientais do mundo, se você for ver, muitos deles eles têm essa linguagem ambígua, porque se você restringir demais, os países não aderem. Então, aí você fica naquele jogo de cintura, né? Você quer mais países aderindo ou você quer, de fato, uma qualidade, um controle maior sobre a questão ambiental, por exemplo. Então, geralmente, nos tratados ambientais do mundo todo, a gente vê que é preferível que tenha uma linguagem ambígua para aderir o máximo de partes possíveis. E foi o que aconteceu aí na questão do Protocolo de Madrid. Então, outra crítica é que muitas ações que geram impactos ambientais ainda são permitidas lá na Antártica, sendo a principal delas é o uso de veículos motorizados lá, veículos pesados que causam perturbações no solo, que é de longe o maior impacto ambiental que ocorre lá na Antártica pela presença humana. Então, essa e outras atividades, o próprio turismo, né, ainda é permitido lá que aconteça. Né? Então, o Protocolo de Madrid, ele meio que ele dá certos direcionamentos, mas como ele como o que tem nos artigos dele é como se fosse são sugestões, né? Não tem nenhum caráter tão obrigatório, os países eles aderem, mas eles aderem da melhor forma que eles podem. Né? Então, se determinada atividade for custosa, né? Por exemplo, uma avaliação de impacto ambiental, é custoso para um país fazer para toda atividade que ele propor lá, né, para toda atividade que ele propor lá, os países coloquem lá uma avaliação de impacto ambiental. Né? Então, mas isso é custoso e isso é trabalhoso e aí muitas vezes eles não fazem, tá? Então tem essa ausência, né, de um mecanismo que fiscalize isso,
como o César colocou aqui, na prática, os programas antárticos nacionais são os próprios fiscais do protocolo, é verdade, mas o que aqui a gente vê é que muitas atividades elas passam, né? Elas simplesmente acontecem e nenhuma movimentação é feita para que haja impedimento sobre isso, sobre a realização dela. E uma das coisas também que é uma crítica também ao protocolo é que essa questão das práticas domésticas e diferentes das práticas antárticas. O que é que significa isso? Muitas vezes, países que são extremamente conhecidos por serem ambientalmente, enfim, corretos, né, que tenham um processo de ambiental interno dentro da sua própria regulação interna do país, que seja um processo bem avançado, quando chega na Antártica, às vezes eles esquecem isso e aí vira como se fosse um lixão, né? A Antártica, se você até hoje ela tem lá diversas restos de construções, restos de barris, restos de enfim, de mecanismos lá que vai sendo abandonado, né? E os países responsáveis por isso muitas vezes não retiram esses resíduos que ficam lá. Enfim, mais ou menos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que já está chegando ao final. Por último, é importante a gente falar isso aqui, que o Protocolo de Madrid ele é extremamente importante pela regulação, né, de toda a atividade humana que aconteça lá na Antártica, mas não somente por isso, porque o próprio ecossistema, por exemplo, lá da Antártica, ele é altamente vulnerável aos impactos ambientais. Então, quanto mais proteção você tiver ao ambiente antártico, ao meio ambiente antártico, mais a gente consegue ter uma resposta, né, de que esse protocolo de fato ele está funcionando, de que que os países estão seguindo aquilo que foi assinado e tudo mais. Tá? Então, os ecossistemas lá da Antártica são extremamente vulneráveis e precisam de cada vez mais regulação para que eles sejam cada vez mais protegidos. Né? A Antártica também é considerado o maior reservatório de água doce do mundo, então também isso justifica a tamanha proteção ambiental que lá tem. Né? Ele também é responsável pela regulação do clima global, principalmente na América do Sul. Já ouvi um professor brincando que a Antártica é o ar-condicionado, né, do nosso hemisfério sul, e é uma verdade. Tá? Também ela é responsável a região antártica é responsável pela manutenção da vida marinha, né, porque as dinâmicas que acontecem lá, não só a marinha, mas também diversos animais migratórios, né, marinhos e aves, dependem da Antártica para poder se alimentar, para poder se reproduzir e poder concluir o seu processo de vida. Né? A Antártica também é responsável pela manutenção do nível oceânico, né, caso haja o derretimento do gelo que tem lá na Antártica, que é muito, né, por sinal. O nível do mar, existem alguns estudos, inclusive da NASA, né, de quanto o nível do mar aumentaria caso o aquecimento global chegasse a tais níveis e o gelo na Antártica derretesse e tal. E também a região antártica apresenta uma resposta rápida aos impactos transfronteiriços, ou seja, o que acontece lá na Antártica, a gente pode contar o tempo que vai acontecer no resto do mundo também. Tá? Só que a Antártica, por causa da configuração, né, de lá daquela região, né, o continente ele consegue responder mais rápido em relação a isso, porque é um continente extremamente vulnerável. Tá? E esses impactos transfronteiriços, eles geram crises e geram também instabilidade política. Né? Então, por exemplo, a poluição que eu causo aqui na atmosfera, aqui na minha cidade, em Recife, por exemplo, não fica restrita aqui, né? Ela é uma poluição transfronteiriça, ela se junta com várias poluições que são causadas em várias partes do mundo, poluição atmosférica que eu estou falando, né? E isso não fica restrito a fronteiras, né? Então, esse tipo de impacto não tem fronteiras, por isso são chamados de impactos transfronteiriços. E cada vez mais a gente vê que as questões ambientais geram sim, diversas discussões internacionais, né? A própria questão climática gera diversas instabilidades políticas em relação a isso, tá? Então, por isso é importante a gente ter um protocolo de proteção ambiental que cuide especificamente do meio ambiente da Antártica,
por isso e por uma série outras de razões, né, para que a Antártica ela continue sendo utilizada como um ambiente de promoção de paz e de promoção de pesquisa. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Desculpe se eu falei rápido. Então, Jimena pode assumir e para ver se a gente tem alguma pergunta. Isso. Bom, muito obrigada, Hugo. Foi muito interessante. Aí, bom, tem perguntas. A ver. Com relação à fiscalização, há algo no protocolo de Madrid que dita que deve haver ou é apenas ambíguo? Pergunta Então, Kevin. pronto, é o Kevin, ele pergunta aqui, né? Então, como eu disse, o protocolo, ele tem, nos seus artigos, ele tem essa linguagem ambígua, porque ele permite com que os instrumentos sejam gerados em cima dele, né? Então, como eu falei, só voltando no slide que fala aqui dos anexos do protocolo, a gente tem 6 anexos, né? Mas o protocolo em si, a linguagem dele é ambígua. E em cima do protocolo é que vai ser gerada as leis, digamos assim, né? Que no caso são os anexos. Então, você pode se basear no que está ambiguamente descrito no protocolo, que é um documento maior, e depois, enfim, com várias reuniões, os países membros fazem os anexos que podem ser mais restritivos, sim. Só que isso depende de aprovação. Né? Então, por exemplo, o sexto anexo, que é sobre os termos de responsabilidade em casos de emergências ambientais, ele ainda está em processo de aprovação. Né? Eu assumo que eu ainda não cheguei a lê-lo, mas pode ser que seja por causa disso, porque ele seja extremamente restritivo, porque ele já foi conversado há muito tempo atrás, e por questões, né, políticas, econômicas, e os países não queiram, já foi aprovado, mas ainda assim os países não ratificam e ele não consegue entrar em vigor, vai ver que é por causa disso também. Então, o protocolo, de fato, ele é ambíguo, mas que ele permite a criação de instrumentos mais restritivos em momento posterior, tá? Aí a Fran chegou. Eu não sei se Fran, eu coloquei que ela tá. Eu vou responder a pergunta aqui do Mariano. Ele pergunta aqui: as pesquisas sobre o impacto do turismo no continente chegam em algum lugar? Existem alguns dados sobre isso? Sim, existem. Como eu falei, a própria IATO, eu vou escrever aqui como é o nome da organização, acho que é assim, se fala IATO, né, que é essa organização que é responsável por, não vou dizer regular, né, mas nem controlar, mas assim, por organizar, digamos assim, o turismo na região antártica. Ela fornece dados sobre quantidade de turistas que vão lá para a Antártica, quantidade de navios, de cruzeiros e tal. Tudo isso a IATO produz. E aí, muitas vezes, o que é que acontece? O próprio SCAR, né, que é o Conselho Científico da Antártica, do Tratado da Antártica, eles produzem conhecimento em cima desses dados. Tá? E aí eles conseguem fazer diversos estudos de impacto ambiental em cima disso aí, porque eles conseguem ter acesso a, por exemplo, as áreas que aqueles turistas mais foram, e eles conseguem fazer uma análise de impacto ambiental aí. Então, o SCAR também ele consegue fazer diversas pesquisas sobre isso, tá? Ótimo. Olá, boa noite. Cheguei, tá todo mundo me escutando? Ei, Fran. Oi, Fran, boa noite. Já cheguei faz um tempo já. Estou aqui escutando o Hugo, muito bem. Aprendi bastante também. Valeu. Legal. Ajudando aí na pergunta do Mariano, você falou do turismo, mas lembrando que pesquisa sobre impactos tanto da Antártica no Brasil quanto do Brasil na Antártica também existem quanto à poluição e tudo.
O mês passado até a Elaine, né, falou com a gente sobre aerossóis e tal, e aí ela mostrou pesquisas que têm já os resultados afirmando que desmatamento, que queima na Amazônia chega, né, as cinzas chegam na Antártica. Então, só complementando aí. E essa parte de turismo, nas reuniões aí do tratado, eu já sei que muitas vezes eles usam meio como desculpa, falando que não só os turistas que trazem espécies exóticas e tudo mais, mas que as aves migratórias e tudo também trazem, né? Isso é verdade, a gente sabe que as aves, tem algumas aves que vão da Antártica até o Ártico, e aí podem trazer alguma coisa, mas eles usam muito isso como desculpa para falar que o turismo não está impactando e tudo mais. Outra coisa também que alguém falou aqui, só complementando aqui, de que os... Cadê? Onde que estava? Os programas antiéticos, não sei se é isso, eu entendi, ó. O César colocou. Na prática, os programas antiestéticos são os próprios fiscais do protocolo. Não, acho que Cadê? É que esse coisa aqui é pior do que o arrumador lá, como é que chama? O corretor de celular, meu Deus. Mas é isso mesmo, eu fiquei na estação coreana e eu vi muita coisa errada. Uma delas era um container gigante aberto, onde eles punham fogo a céu aberto nas coisas para incinerar. Porque isso está previsto. Isso então, pode e o ser esgoto aberto, assim, diretamente no mar, né? E aí, esse ano, eu vi isso ano passado, esse ano eles são um dos 4 que estão fiscalizando as outras estações. Então, quer dizer, não tem noção. E outra que eles estavam acabando de reformar e construir um anexo lá, tinha lixo, tinha plástico, tinha isopor jogado por toda a praia, sabe? Carvão, então, de churrasco, porque eles faziam churrasco fora, jogava o carvão assim, ó, um dia nós fomos andando na praia, tinha carvão na praia inteira. E esse ano estão lá, fiscalizando. Sabe? Fiscalizando. Existem coisas que o protocolo permite, por exemplo, também, falando sobre essa questão de esgoto, eu já li um documento do SCAR que mostra que mais da metade, né, das estações antárticas que estão lá, tanto as fixas quanto as provisórias, não tem sistema de tratamento de esgoto. Então, esse esgoto ele é direcionado diretamente para o mar. A Vanessa perguntou aqui, existem projeções para discussões futuras? Acredita em retrocessos nas proteções e no tratado? Então, Vanessa, o protocolo de Madrid, ele, como eu falei, ele entrou em vigor em 1998 e ele tem a proibição mineral dele, no caso, ele tem uma duração de 50 anos. Então, durante 50 anos, já está estabelecido isso, então até 2048, nenhuma empresa, nenhum país, ninguém pode explorar mineralmente a Antártica. Quando chegar perto dessa data, eles vão começar uma discussão sobre isso. E provavelmente, assim, na minha opinião, pelo que eu já vi, pelo que eu já escutei, pelo que eu já estudei, essa proibição ela deve continuar. A gente sabe, lógico, 2048 ainda está um pouco longe, né? Mas eles têm uma cláusula dentro do protocolo que diz que essa proibição ela só pode ser mudada se tiver o voto consensual. Ou seja, se todo mundo, se todas as partes consultivas aprovarem o fim da proibição. Se uma parte disser que não concorda com isso, que não vai ter fim da proibição, que vai continuar a proibição, então vai continuar a proibição, né? Então, enfim, basicamente sobre isso. Eu acho que as discussões... Eu tive contato com diversas pessoas que fazem parte desse processo de tomada de decisão ambiental lá na Antártica,
E pelo que eu conversei com elas, pelo que eu convivi com algumas delas, eu acho que não tem, assim, não tem como piorar muito, piorar a situação. Acho que daqui para frente é evoluir. As discussões serem cada vez mais técnicas, cada vez mais realmente voltadas à proteção do meio ambiente. Hugo, então, 9:02 já. Certo. Agradecer Somos pontuais, a então. Helena aí, agradecer a você, agradecer a todo mundo que ficou até agora. Obrigado, pessoal. Obrigado por estar presente, por assistir. Legal. E lembrar que agora em agosto, dia 22 de agosto, a gente vai ter uma membro participativa ativa no Conselho, a doutora Amanda Gonçalves, que vai falar para a gente do Crônicas do Gelo e Fogo, micro-organismos extremófilos em um vulcão na Antártica. Então, logo aí a gente manda, já está o formulário no site, já para inscrição, mas a gente manda os lembretes aí, tá bom? Também está no Instagram também, né? Isso, no Instagram, em tudo. E ao longo do mês também. A gente vai fazendo a divulgação, né? Para lembrar. Isso. Tá certo. Bom, muito obrigada, Hugo. Muito obrigada, Fran, Cris e a todos os que estão aí assistindo. Obrigado. Só respondendo aqui rapidinho o Kevin pergunta se a gente tem Twitter. A gente tem Facebook e tem Instagram. Não sei se a gente chegou a ter Twitter. Se tiver, tá parado. A gente tem Facebook e Instagram. Procura lá, Apex Brasil, que você acha, gente. Então, tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Gente. Até a próxima.